Fala pessoal, estamos de volta. Valeu Bertolozzi aí por ter juntado tantas pessoas e tantas pessoas queridas, né? Márcia, Paula, Sérgio, Molina, saudade de você, Molina. Bom, agora a gente vai falar sobre currículo, né? Sobre principalmente um currículo integral e integralizado, né? Um currículo que trabalha as diferentes dimensões do desenvolvimento. Para isso, eu vou chamar um time que, putz, também cheio de amor por cada uma delas. Eu vou chamar, pode entrar, Alciele, Lugama, olá, Lugzita, olá, Alci. Tudo bom, querido? E Raquel, tudo bom, querida? Nossa, que alegria estar aqui com vocês, gente, vocês não fazem ideia. A cada entrada de gente, meu coração, nossa, que legal, cara, que emoção, muito bom mesmo. Obrigado por estarem aqui. Alegria enorme, gente. Legal, prazer, legal. obrigada. Bom dia para todos. Bom dia, Raquel, estamos no seu jardim, hein? Sim! Bom, vamos lá, eu vou falar bem rapidamente sobre o tema dessa conversa e já vou começar a fazer algumas perguntas, eu vou começar pela Alci. Gente, bom, eu não quero nem ficar discutindo aqui a importância de a gente ter um currículo integral, né? Eu acho que isso tá óbvio, e está cada vez mais óbvio que é importante a gente olhar dentro da educação dos nossos estudantes as diferentes dimensões do desenvolvimento humano, né? Então, a escola tradicionalmente olhou sempre muito para o cognitivo, isoladamente para o cognitivo, mas é necessário, não que não temos que olhar para o cognitivo, temos que olhar para o cognitivo, só que temos que ir além, né? Temos que pensar também em outras dimensões desse desenvolvimento, como, por exemplo, a dimensão emocional, como, por exemplo, o corpo, né? Como fazendo parte até desse cognitivo e dessas emoções. A gente tem que olhar para a cultura que todos estão inseridos. Enfim, a gente tem que olhar para esse indivíduo como um todo. E parece que isso é óbvio, né? Acho que o momento pede, a educação tem essa obrigação, tem que entregar um indivíduo inteiro, né? Tem que dar conta de um indivíduo inteiro, tem que pensar em todas essas dimensões. Então, que isso é importante, acho que é um ponto passivo. A grande questão é como isso acontece, né? Eu acho que a grande dificuldade hoje é da gente olhar para as escolas e ver como que isso pode acontecer na prática, né? E acho que esse momento de isolamento social também serviu para escancarar essa necessidade de um currículo integral, né? Seja porque as crianças ou os estudantes estão isolados, cada um na sua casa, sem possibilidade de interagir com seus amigos, com seus colegas, de interagir com o professor de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais... Não que eles não estejam interagindo, mas ainda assim é diferente, é outro tipo de socialização, né? Então, assim, a impossibilidade disso acontecer nos obrigou a pensar como que isso se concretiza, né? Na conversa anterior, a gente estava falando como que a gente entrega isso, como que a gente entrega esse currículo integral, como que a gente entrega essa integralização do trabalho nesse momento de isolamento, onde o espaço físico não está presente, por enquanto. E aí pensar esse currículo dessa maneira, principalmente trazer isso para a escola, acho que é o grande tema dessa conversa. Eu quero apresentar aqui rapidamente as pessoas e já passar a bola para vocês, mas a Alciele, para mim, é uma grande pensadora da educação, é uma pessoa pensadora, porém, também muito ligada à prática, o que torna ela única. Então, é alguém que consegue e vem trabalhando na elaboração de currículos de diferentes lugares, de diferentes escolas. Então está ligada aí tanto com essa parte de estruturação de um currículo, quanto também a implementação desse currículo, como que ele se concretiza nas escolas, né? Junto aqui com a gente também tem Lugama, que a gente trabalha juntos também há muitos e muitos anos. Lugama é articuladora pedagógica e de comunicação do Colégio Elvira Brandão, lá junto com a Andresa, que tem, sim, um olhar integral para o desenvolvimento. Então ela vai trazer aí muito dessa experiência que ela está tendo lá
de implantação disso, de como que isso acontece. E Raquel Oliveira, nossa correspondente internacional, a gente está chique aqui hoje. Raquel Oliveira está na Inglaterra já há alguns meses, nesse período, inclusive, de pandemia, num outro país, e também tem um trabalho muito forte aí com currículo integral, tem um trabalho forte com política pública, e aí acho que a gente vai discutir um pouco muito sobre isso também, né? Como que essa discussão de currículo integral está acontecendo aí na Inglaterra, e como que você está vendo ela aqui no Brasil, já que você há tão pouco tempo estava aqui também participando disso que a gente está vivendo. Mas eu começo com você, Alci. Alci, do ponto de vista de estruturação de currículo, como que a gente estrutura um currículo hoje integral e como que a gente coloca ele em prática, como que ele se realiza na escola, nesse contexto de isolamento? Você consegue pensar em apontamentos práticos e boas práticas que você tem visto, que você tem ouvido? Me conte um pouco como está sendo essa experiência do currículo integral, o seu olhar nesse momento de isolamento social nas escolas. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Lugama, bom dia, Raquel, bom estar entre amigos e amigas, e não posso deixar de falar, começando a falar dessa emoção de ver todas essas pessoas queridas, né, e eu acredito muito, tem uma frase que me guia, que é a vida é lugar de encontros, e quantos encontros Rodrigo e Vinícius mobilizaram para essa manhã de hoje, né, o chat está emocionante, gente, assim, é muito afeto. E, além de tudo isso, tem uma presença que amanheceu comigo, que é a da Bia Elias. A Bia foi uma pessoa em comum entre todos nós, uma grande pensadora da educação. Ela sim, viu, Rodrigo? Eu sou uma aprendiz dela, da Vera Placo, minha orientadora de doutorado e mestrado, de tantas mulheres poderosas. E eu sinto a Bia aqui conosco, o Pablo citou ela desde o início, né? E nós vamos no encerramento também citá-la novamente. De fato, é uma pessoa que não está presente, mas estaria... Aguenta coração. Meu Deus, hoje está difícil. Daquele jeito único dela, né? Mas estaria, com certeza, uma pessoa que faz falta aqui. Bom, Rodrigo, mas indo direto à sua pergunta, eu tenho andado por muitos lugares, né? Uma coisa também que eu decidi na minha vida é estar em vários lugares, e acho que isso tem muito a ver com esse pensamento que o Pablo e Selma trouxeram no início, que é a necessidade dos coletivos, né? Hoje eu estou em vários deles e tenho experiências de sucesso em todos eles. O Elvira Brandão é um lugar de muita aprendizagem, é sensacional trabalhar com Lugama, com Andresa, com Luito, e são mulheres que inspiram e que ensinam muito. É verdade. E ensinam na convivência. Então, Elvira é a escola que eu vou deixar para a Lu falar, porque ninguém vai ter mais propriedade. Eu não posso falar do Elvira numa roda onde está Lugama, né? E no Elvira eu tenho visto muitas experiências, eu acho que a experiência de educação integral que a gente pode trazer aqui do Elvira virá na fala da Lugama muito bem, com toda a propriedade, tenho certeza. E quando a gente fala de educação integral, né, para quem esse nome é novo, que pode ter isso, né, aqui entre nós nessa sala, a gente está falando de unir num novo modelo de escola, numa nova proposta, o projeto de escola, porque está em construção, então projeto é o que eu gosto mais desses três termos, 5 dimensões, que é a social, a física, a cultural, a intelectual, e a emocional e afetiva. E isso é uma grande missão, porque é uma missão que está implícita no texto da BNCC, então hoje a gente tem um ordenamento jurídico nacional, que não é só currículo, também é um como, ele também entrega, né, o que e como a gente deve fazer essa amarração nas escolas. E eu tenho vivido experiências interessantes de mescla dessas 5 dimensões nas realidades das escolas por onde eu estou. Então, do Elvira, eu já falei que a Lu vai mencionar, mas eu quero falar do CIEJA Campo Limpo, que é uma escola que eu pesquiso no doutorado, e onde eu vi agora na pandemia, porque eu também acho que é legal a gente fazer esse recorte da conjuntura atual, o Diego em uma escola que está no Capão Redondo, o Diego é o diretor da escola, o Diego Elias, e ele organizou no canal de YouTube dele uma ação que eu vejo que reuniu todas as dimensões de educação integral. Ele uniu diálogos na pandemia, essa foi a criação do Diego. E nesse canal ele falou da saúde no Capão Redondo, ações nas favelas, e deu o exemplo de Paraisópolis, da união que é feita em outra comunidade, como o Capão Redondo poderia aprender com Paraisópolis, as pontes entre CIEJA e CRAS, a assistência social,
porque na educação de jovens e adultos nós lidamos com vulnerabilidades. Então, ele também trouxe para esse diálogo um equipamento público, que é o CRAS, trouxe também outro equipamento público, que é o CAPS, para ação psicossocial. Então, na ação do Diego como líder, ele vai e faz uma leitura do território dele, como geógrafo de formação, e faz algo que está implícito em educação integral e na BNCC, que é olhar para o território e integrar equipamentos públicos que já existem com a escola. Então, essa é uma ação que também está muito em diálogo com o que o Centro de Referência em Educação Integral preceitua e com o que autores como o Benel traz quando ele fala, vamos olhar para as cidades? As escolas estão nas cidades, tem chaves didáticas nos lugares. E eu já vi que a Raquel vai falar de museu aqui, dessa coisa das cidades. Isso também é muito legal de trazer, e isso a Raquel é mais especialista que eu também, vamos com ela, né, hoje. E outra ação que eu também vejo em escolas da rede privada é como a gente modaliza o currículo trabalhando de uma forma inovadora. Eu vi isso no Colégio Pollux, que entendeu que é um colégio que eu acompanho do Butantã, das queridas Cristiane e Cristina, e é um colégio que trouxe a música, que é um elemento que tem muito a ver com a identidade cultural da escola, como meio de unir também via YouTube. Vejo isso também no Colégio Átrio, em Santos, onde eu atuo ao lado da Renata Santiago, da Adriana, da Maria Rita. E lá o que nós fizemos foi como que uma escola construtivista vai se comunicar no digital, no ensino remoto, né? Como é que ela faz isso sem perder a sua vontade de continuar a avançar em educação integral? E o que nós fizemos foi roteirizar a escola, criar roteiros que comunicavam o que a gente ia fazer na escola, semanalmente, depois quinzenalmente. Fizemos isso como MVP, como aprendi lá no Elvira Brandão, um modelo super simples, pequeno, né? MVP vem da sigla em inglês, né? Minimum Product Value. Então, Minimum Value Product. Falar inglês na frente da Raquel, eu fico assim, ó, já começa a errar. Tá bom, Raquel, você aprovou? E lá no Átrio nós fizemos esse roteiro, e esse roteiro virou um case de sucesso no site da Geek, né? Por quê? Porque a gente, que é a nossa adoção, né, como material didático digital. Agora, as escolas que já vinham no processo de inovação já tinham um caminho percorrido, mas nada está pronto, gente, nem para nós. Nada está pronto, a gente está todo mundo em construção. E esse momento que a gente se une aqui pela manhã para fazer esse diálogo é um momento de aprendizagem, inclusive para nós. Porque mesmo no meu grupo de pesquisa, o CEPID, lá da PUC de São Paulo, liderado pela professora Vera, nós temos muito mais perguntas do que respostas. Sem dúvida. Mas eu fico feliz, porque os grandes gênios e as grandes gênias, né, as mulheres que fizeram as grandes inovações, eles partiram das perguntas e não das respostas. Então, acho que a gente está no caminho certo. Perfeito, eu concordo em gênero, número e grau com tudo isso. Assim, a minha pergunta para você, Lu, tá puxando até um gancho da Alce. É assim, cara, claramente o Elvira, ele tem exemplos, eu acho que incríveis, sim, de educação e de currículo integral, sem dúvida. Não são de hoje, não são de hoje. Deixa eu só, acho que a Alce vai ter que sair, né, Alce? Isso, Rô, vou ter que sair, isso de uma emergência, vou deixar vocês aqui, depois eu assistir a gravação, tá? Por favor. Daqui da sala 2 do Vini. Beijos, mulheres. Beijo. Beijo. E aí, pensando em termos de buscar uma... Eu acho que assim, o Elvira, ele traz uma coisa que tem a ver com cultura mesmo, né? Eu acho que vocês constroem ali cultura institucional. Vocês têm um foco muito grande em cultura. E essa cultura tem a inovação, essa cultura tem trazer as famílias, essa cultura tem a forma como vocês planejam as ações de vocês. É uma cultura que vocês estão investindo, e muito bem, e que ela em si, ela é integral, porque ela vai trabalhar sempre as diferentes dimensões. Então, não é que, para mim, na pandemia, vocês tiveram que se desdobrar para fazer um currículo integral. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Eu acho que vocês tiveram, acho que na pandemia, uma vantagem, principalmente quando a gente fala de outras escolas, de outras realidades, que já estavam num processo muito forte. Mas como que foi na pandemia
ser obrigada a fazer algumas coisas que antes ainda vocês estavam construindo, né? Eu acho que a pandemia, acho que ela traz esse soco na boca do estômago de, cara, é agora. E acho que é por isso que a gente fala tanto de que escola do futuro, cara, parar de falar de escola do futuro e falar de escola do agora, porque agora a gente vai ter que ser uma escola inovadora. Agora a gente vai ter que trabalhar um currículo integral. E como que vocês estão se estruturando essa experiência que vocês já tinham para esse momento? Conta um pouco para a gente. Bem, bom dia. Olá, bom dia a todos, né, que estão assistindo. Rodrigo e Vini, desde o primeiro momento que o Rodrigo falou comigo, eu só tenho a palavra gratidão aí pelo convite, por estar fazendo parte desse time. Eu olhava aquela foto lá da divulgação do evento 500 vezes e falava, nossa, que honra estar no meio de tantas pessoas que marcaram a minha carreira enquanto educadora, né? Acho que são pessoas que eu sempre escutei e me espelhei, enfim, que a gente segue aí com muito carinho. Quando a gente fala de currículo, e aí respondendo, né, a sua pergunta, eu acho que primeiro vem de um incômodo, que era um incômodo enquanto educadora, e por isso que a gente acaba estando com esse povo todo reunido aqui, porque eu acho que era um incômodo que fazia parte de todos nós. É verdade. Né? A escola, ela historicamente sempre foi um espaço que olhou para si e um espaço que pensava assim, como eu ensino, porque eu sei tudo, o outro não sabe nada, e como eu passo esse conhecimento. Esse lugar de fala da escola, ele sempre foi um lugar que pautou todas as ações. Se você entende escola dessa maneira, tudo que você vai construir dentro da escola vai ser com esse modelo mental, de que eu sei tudo e você tem que seguir o que eu estou dizendo. Currículo não é índice de livre, currículo não é BNCC, currículo não é algum documento escrito. Currículo são as práticas que acontecem dentro da escola. E por isso que quando você fala de cultura, tem tudo a ver com currículo, porque essa cultura organizacional, essa cultura que gera as práticas dentro da escola que é currículo. Então, quando eu abro o portão de manhã, quando os meus estudantes entram, como é que eu faço esse acolhimento, como é que eu faço o recreio, como é que eu faço as práticas, como é que eu faço reunião de pais, todas as relações que acontecem dentro da escola é currículo. E aí, se você vê currículo dessa maneira, e você entende que o modelo mental era aquele, são coisas que não fazem sentido. Então, para mudar o currículo, você precisa mudar o modelo mental. Então, desde o primeiro momento, a gente acredita muito que escola é todo mundo. Escola é o estudante. Então, não é escola, olha, eu sei tudo e vem aqui que eu te ensino. Não. Vamos trabalhar com desenvolvimento humano. Eu acho que essa que é a grande virada de modelo mental mesmo, quando a gente fala do currículo integral. É começar a olhar para essas práticas de educação no modelo assim, bem, são seres humanos em que a gente precisa desenvolver seres humanos, potencializar aprendizagens, capacidades que a pessoa já tem, seja ela em que nível ela estiver. Se você muda a maneira de pensar e começa a pensar dessa forma, todas as suas práticas de currículo se alinham para o desenvolvimento humano. E aí você quer fazer o quê? Espaços de diálogo, você quer fazer espaços onde você propicie que as pessoas se encontrem, né? Pablo falou muito disso no início, na abertura, Selma falou, né? Como é que o coletivo se junta para aprender junto, né? Para construir esse conhecimento coletivo. Então, quando você fala de cultura, vem muito daí. E as práticas do Elvira acabam sendo muito dentro dessa premissa. Não do Elvira, mas várias outras escolas que estão nesse mesmo processo de repensar esse modelo mental e fazer da educação realmente esse currículo integral, onde você tem o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do outro como norte, né? Como escolha e como decisão. Nesse momento de pandemia, o mais difícil para a gente foi exatamente criar os momentos de encontro. Porque as nossas práticas elas estavam baseadas em estarmos juntos. Uhum. Né? A gente fazia as turmas estarem juntos, a gente misturava as turmas, a gente misturava os professores, a gente misturava as práticas. Muitas práticas, no Elvira, são práticas interseriadas, integradas.
E aí o mais difícil para a gente nesse momento da pandemia foi, e agora? Está todo mundo isolado dentro da sua casa, como é que a gente vai fazer isso? Não sei mais fazer, né? E aí a gente percebeu que, cara, a tecnologia é um potencializador e ela está a seu favor, né? Como foi lindo a gente conseguir unir pessoas e criar novos momentos e novas formas de estarmos juntos. E aí eu falo unir pessoas é unir todo mundo, porque aí a gente começou a criar momentos de como é que eu vou estar junto com essa família, como é que eu trago a família para esse lugar. Eu estou dentro da sala da pessoa, né? Eu estou dentro da casa da pessoa, eu invadi lá. Então, como é que eu crio essa relação, né? Como é que eu crio espaços de diálogo entre esses educadores que também se viram numa situação de que como é que eu trabalho agora com essa coisa de tecnologia, videoconferência, videoaula, meeting, Google Classroom e etc, né? Como é que eu faço esses alunos se encontrarem também, ainda que seja no meio digital, mas que eles possam manter não só espaços de aprendizagem, mas também espaços de coletividade entre as turmas, né? Então, que eu acho que é uma das coisas que eles mais sentiram falta, né, Lu? Eu acho que eu sinto que, conversando às vezes com alguns estudantes, que eles sentem falta justamente disso da escola, que é a socialização. A escola é um ambiente de socialização, né? E a gente tomou um susto aí nessa pandemia, porque de repente a socialização que a gente estava acostumado a fazer já não estava sendo mais sendo possível, né? Exatamente. Então esse foi o grande dificultador, mas a gente encontrou caminhos, né? E como a gente encontrou caminho? Ouvindo as pessoas. Então a gente ouviu as pessoas. Porque o que faz sentido de estar junto para um adolescente de 11 anos é diferente de estar junto para você, Rodrigo. E é diferente de estar junto para mim, do Gama. Eu entro no Meet, eu abro a minha câmera, eu não tenho vergonha. O garoto de 11 anos não abre a câmera dele. Sim. Mas ele vai estar junto, né? Então, assim, pequenos grupos afetivamente onde ele se sente confortável. Então, ouvindo muito as famílias, ouvindo muitos educadores, ouvindo muito os estudantes, a gente foi, pouco a pouco, criando novos espaços e criando novas possibilidades. E eu acho que, principalmente, o currículo integral tem a ver com isso, sabe? Afeto, diálogo e desenvolvimento humano, sabe? Como é que eu penso a dimensão do ser humano dessa forma? Você traz uma coisa que eu gosto muito, assim, o currículo não é uma entidade apartada da prática escolar, né? Ele é a prática escolar. E aí, falar de currículo integral é justamente cada uma das práticas levar em consideração o ser humano como um todo. Então, levar em consideração esse emocional, levar em consideração essa socialização, levar em consideração, sim, o cognitivo. Quando a gente fala de currículo integral, uma das dimensões é o cognitivo, é o conhecimento. Aliás, eu não estou nem dividindo as coisas, né? Na verdade, ele continua sendo estruturante, o conhecimento é estruturado, continua sendo fundamental para a constituição desse indivíduo, só que talvez não seja o suficiente, né? Talvez cada vez mais a gente precise de outras dimensões sendo trabalhadas. E eu gosto muito quando você fala disso mesmo, né? E aí, fazendo uma conexão com a conversa anterior, vai ficando cada vez mais claro para mim que essa integração com a família, essa abertura com a família, ser transparente, falar tudo o que está acontecendo, compartilhar os desafios, compartilhar as dificuldades, falar de currículo integral, porque você está colocando ela também numa posição de participante, de protagonista, levando em consideração também as suas emoções. Então, trazer a família é uma atitude muito clara de um currículo integral, né? É óbvio que isso ainda não é regra nas escolas, né, brasileiras, assim. E aí, trazendo um pouco um gancho, que é para você. Cara, aqui é óbvio que isso tem muito a caminhar ainda, né? Seja na rede de escolas privadas, que é muito menor, inclusive, comparado com a pública, mas, infelizmente, seja nas públicas, né? Acho que a gente tem bons exemplos, mas a gente tem que multiplicar esses bons exemplos. E a política pública tem um pouco a ver com isso. Eu queria te perguntar justamente isso. Acho que primeiro como está aí, né? Como está sendo a discussão aí, não que seja um modelo, longe disso,
mas é legal a gente também ter conexões com outras realidades, né? Até para a gente colocar a nossa sob perspectiva. Mas conte um pouco como que está essa discussão de currículo integral nesse período agora, e principalmente em termos de política pública. O que você está se pensando por aí, que você tem sentido? Tá, joia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Luciana. Aqui já é boa tarde, são 3h17 da tarde aqui. Primeiro, eu tenho uma extrema dificuldade quando eu falo no Brasil que a gente ainda discute sobre educação integral aqui, porque aqui não tem essa divisão do que educação é integral, não existe outro tipo de educação. Currículo é integral, não existe outro tipo de currículo. E é um estranhamento muito grande quando a gente chega aqui e começa a conversar e vê como a gente ainda faz essa divisão aí no Brasil. É um sintoma muito grande de uma ausência de política pública eficaz. Né? E por que eu estou puxando esse gancho? É diferente você ter exemplos exitosos, quer seja nos 13% de alunado da rede particular, quer seja nos 87% de alunado da rede pública, do que você escalonar isso e tornar uma política pública. Né? Então, tem esse ato. Aqui, houve reforma já curricular, assim como houve no Brasil. Aqui começou antes. No Brasil, a gente teve a homologação do nosso referencial curricular nacional em 2017, até o 9º ano, e em 2018 para o ensino médio. Aqui isso começou em 2014. E aqui o que aconteceu? Começou-se a identificar um movimento de polarização muito parecido com o que tem aí no Brasil, com as pessoas que mexem com a política pública, com uma orientação mais à esquerda, querendo levar quase que cada escola precisa personalizar o seu currículo. E aí a gente sofre uma ausência de consciência do que é a política pública, porque você pode fazer uma ilha de excelência, mas aquilo ali é uma bolha no meio de algo maior. E, por outro lado, o outro extremo, que é a polarização, que eu chamaria de uma orientação mais à direita, com um viés prescritivo, tentando impor algo que currículo é aquilo. E aí fica uma coisa totalmente assujeitada e asséptica. A situação aqui hoje está muito em tentar encontrar uma visão do meio. Por quê? Com a pandemia, que é o que eu falo, que daqui a alguns anos vai ser o sinônimo de disrupção, porque tudo que a gente fazia, não por uma questão de fazer técnico, nem de pesquisa científica em educação, mas por necessidade, precisou ser interrompido, nós começamos a ter essa ausência do que hoje a gente chama de socialização, mas aqui a discussão já está um pouco mais profunda. Nós estamos começando a perceber que não é a ausência da socialização que incomoda ou que interfere na aprendizagem, é uma ausência de autorregulação. Por quê? O que a gente ama como educador de precisar de ambientes de socialização para a aprendizagem acontecer, na verdade, o que a gente está testando aqui pode ser um sintoma que aponta para a hipótese de que, na verdade, eu controlava tanto aquilo, apesar de eu achar que não controlava, que eu não consegui desenvolver nem no meu grupo de professor, nem no meu grupo gestor, nem no meu aluno e nem nas famílias dos meus alunos a questão da autorregulação, que vai dialogar com as habilidades e as competências socioemocionais. Muitas vezes eles têm isso como informação e conhecimento, mas se eu não aplico para resolver problemas da vida real, isso não vira habilidade, e se eu não tenho interação com o outro, para lidar com o diferente, não vira competência. Então, a discussão aqui hoje está muito em como trabalhar isso. Tanto é que a gente aqui tem 2 departamentos, tem o DFE, Department for Education, que seria como o Ministério da Educação aí no Brasil, e existe um outro chamado Ofsted, OFSTED, que seria uma agência reguladora como uma Anatel, que temos aí, ou uma Anvisa, só que para a educação. E aí, se você entra hoje no site desses 2 órgãos, vocês vão perceber um apoio que veio de uma política pública muito mais intenso do que houve aí no Brasil. Então, aí no Brasil, o que a gente percebe daqui de fora? Que a tomada de decisão ficou nas pessoas mais frágeis, na rede privada, no diretor, no gestor, no núcleo ali de administração pedagógica escolar, e na rede pública, na municipalidade, que a gente não pode pensar em municípios só como Rio e São Paulo. Tem municípios que o tio ali da quitanda virou o secretário municipal de educação.
Então, não teve nenhum amparo maior de diretriz de política pública. Aqui teve. O que eles apontam aqui de futuro para as discussões? Primeiro, essa questão da família, a gente está chamando aqui do que seria no Brasil de parentalidade, porque as pessoas aprenderam que tem algum menor sob sua responsabilidade, e que escola não é depósito de criança, não é depósito de jovem. Então, muitas vezes, esse adulto, que pode ser uma avó, um avô, um tio, porque tem as crianças muito vulneráveis, estão agora começando a aprender o que é aprender a aprender, porque a educação deles também não passou por isso. E aí, quando a gente precisa deles para ser a mediação, porque a aprendizagem se dá por relação, não por instrução, para ter essa construção de relação, quer seja com computador, dispositivo, conectividade, se não tiver essa relação, não vai acontecer. Por mais que você tenha conectividade, computador, professor e escola. Sim. Então, isso está colocado aqui. Um segundo ponto que é colocado aqui é que a gente não vai ter uma volta ao antigo normal até 2022. Por quê? E olha que eu estou perto aqui de várias universidades que estão pesquisando as vacinas. Além da descoberta da vacina e da validação com aquelas várias fases que tem de protocolo, eu tenho questões geopolíticas que envolvem desde eu ter quantidade de vidro suficiente para distribuir a vacina, porque ela só vai poder ser distribuída em vidro. Questões como ela vai ter que ser distribuída a menos 80 graus, a que mexe com RNA. Então, como que a gente vai ter condição? Então, operacionalmente, todo mundo em escala para ter, quer seja em unidade de rebanho ou qualquer outra medida que permita que a gente se socialize de novo, pode colocar aí tranquilamente 2022, é o que todo mundo aqui fala. Então, a gente vai ter que olhar para a aprendizagem híbrida, para o blended learning, não só olhando para a questão de high-tech, mas medium-tech e low-tech, porque eu não tenho recurso. A gente vai ter que olhar para tipos de novas políticas públicas de financiamento da educação. E subsídio também para a rede privada, porque está tendo uma migração enorme de alunos da rede privada para a rede pública, porque os pais estão perdendo emprego. Perfeito. Aqui na Inglaterra tem menos, porque aqui a rede privada é bem pequena, aqui a rede pública é bem maior. O que a gente chama aqui de escola pública, para vocês no Brasil entender, é uma escola que qualquer um pode entrar. State schools é o que seria a escola pública aí, as escolas do Estado, que você não precisa pagar. E raríssimas escolas são privadas. As chamadas public schools são a elite aqui na Inglaterra. Por exemplo, Eton, que é a mais famosa, ela forma todos os primeiros ministros. E para fechar, e além de falar do ensino híbrido, falar dessa questão da parentalidade, da formação dos professores, porque eu só dou o que eu tenho. Então, se eu não tenho isso para dar, eu preciso agora, não é mudar o currículo, não é mudar a sociedade, o professor, para se adaptar a um currículo que existia. O currículo precisa se adaptar à sociedade. Por isso que eu gosto de falar ele como um museu. Você vai num museu, o Louvre está fechado aqui na França, mas você sabe que a Mona Lisa vai estar lá dentro. Porque tem coisas dentro de um currículo, de estrutura curricular, que currículo acontece em rede, em escola a gente tem plano político-pedagógico, e na rede privada a gente chama de currículo, porque a escola muitas vezes é tão isolada que ela é um sistema nela mesma. A gente precisa garantir um mínimo de equidade para não ter mais abismo social dentro de qualquer país. Então, aqui está se olhando para isso, para começar o quê? Quem vai voltar primeiro? Os mais vulneráveis. Quem teve muita perda de aprendizado, quem não consegue se alimentar, violência doméstica, e isso acontece, gente, desde classe alta até classe baixa. Então, tudo isso aqui está sendo mapeado. E uma dica que eu deixo para vocês, que a gente vem pesquisando aqui também, e eu sei que a Lugama vai gostar desse exemplo, porque ela gosta de séries de TV, falam que o nosso currículo hoje é como se fosse os Simpsons. Você não precisa ter assistido a primeira temporada para entender a segunda, para entender a terceira, para entender a quarta. E você não precisa nem dentro de uma temporada ter que assistir o episódio anterior para entender aquele que está ali. Então é o que a gente chama de shallow understanding, é muito raso. Você se diverte, o Simpsons é super legal, piadas inteligentíssimas, mas é shallow, é raso. Quando você vai para outra série, que eu sei que tem uma que a Lugama adora, que é Game of Thrones, não é isso, Lugama? Você não consegue assistir uma temporada com o grau de entendimento, por exemplo, que alguém que assistiu todas tem, se você não tiver assistido um mínimo de antes e depois. Porque não só um episódio vai estar concatenado no outro, mas as temporadas
E a série, num sentido global, para ela ter sentido sistêmico, como a gente chama, eu preciso linkar esse roteiro. Um currículo integral é esse, como se fosse um Game of Thrones. Sim. E é isso que faz a gente voltar e ficar viciado na série. Por que o nosso aluno não gosta da escola? Porque a gente está na fase Simpsons. Perfeito. Tanto faz ele ir ou não ir. Então, hoje, nesse momento, eu tenho pesquisado muito isso aqui com o pessoal do Reino Unido, usando machine learning e inteligência artificial para tentar criar esses dados. Então, assim, é isso que a gente está vendo por aqui hoje. Pô, que legal, que legal. Eu também acredito muito nessa coisa do currículo, o currículo integral, na verdade, é porque você está integrando coisas, né, e dando sentido para essas coisas. Que se não tiverem bem estruturadas nesse todo, elas ficam esvaziadas, né? Eu acho que eu escutei esses dias algo sobre esse momento que a gente vive, é que, de repente, as famílias, a sociedade pôde olhar para dentro da escola e percebeu que ela estava vazia. E vazia, muitas vezes, de significados mesmo, e de um significado que conecte as coisas, que dê sentido, foi o que a Lu falou, que dê sentido para o porteiro que está recebendo a criança, a forma como ele age tem significado dentro do todo, né? Dentro da experiência inteira, ou seja, quem está recebendo é fundamental dentro da experiência da criança e desse adolescente. As narrativas, né, Rodri? As narrativas que se criam dentro da escola, os rituais que se criam dentro da escola, né? Isso tudo foi o que a Raquel falou, tem que estar conectado dentro desse propósito. Então, primeiro de tudo, não é falar o que você vai ensinar ou o que ele vai aprender, é por que a gente está junto, né? Por que existe esse ambiente de escola, né? E a gente pensa assim, da palavra currículo, gente, vem de correr de um ponto A para um ponto B. Se eu não sei para onde que eu quero ir, é igual Alice no País das Maravilhas, qualquer lugar serve. E uma outra provocação que eu quero trazer para a gente aqui hoje, e por que eu fiz aqui da minha área externa de casa? A gente fala muito da escola estar enclausurada. A gente está enclausurado. Repara de onde a gente faz as nossas lives, com medo disso, com medo daquilo. Então, por uma homologia de processo, a gente está pedindo algo que a gente mesmo não consegue fazer ainda. E a gente precisa entender que vai ter erro, sim. Por quê? A gente não está falando mais da escola do século XXI, a gente está em 2020, um quinto do século já foi. Então, o que o Carlos trouxe, que vocês estão trazendo, aqui a gente já fala muito disso. Viver com a escola possível, não é a escola ideal. Enquanto a gente fica pensando na escola ideal, gerações estão sendo perdidas. A gente tem que parar de perder tempo de ficar imaginando um mundo perfeito e futuro e tal. E, cara, vamos falar da escola da agora, porque, de fato, esses dias conversando com a Andresa, a gente caiu numa coisa, como vocês estão pensando aí, se planejando para a volta parcial? Aí a Lu acho que vai estar concordando. A Andresa falou assim, cara, assim, a gente tem 1000 métricas, a gente tem um monte de coisa, tem um suporte muito grande do que a gente pode planejar, porém, a gente está muito mais focado no agora. Vamos pensar, vamos fazer a escola do agora, porque a escola, se a gente, é uma questão lógica, né? Se a gente vive bem intensamente o presente, a gente está preparado para o futuro, né? Se a gente, o futuro ele vai ser feito pelo presente que a gente vive. Então, eu acho que é disso que a gente precisa beber mais, sabe? Viver mais o presente, trabalhar mais com a escola possível mesmo. Claro que num olhar de melhoria sempre, não é no agora conformista de que tá tudo bem, tá assim, não tá tudo bem, mas vamos lá, vamos fazer com que a gente tem na mão. E do ponto de vista de currículo, e aí também já indo para o nosso final, cara, parar de separar mesmo, né? Eu acho que, de fato, acho que a gente passou no Brasil, acho que a gente teve um efeito colateral muito, muito ruim, essa coisa do vestibular, então se jogou todo o foco em cima do cognitivo e do conhecimento e tudo mais, e como se todo o resto fosse ou desimportante, ou que eu nem preciso me preocupar. Não é isso que cai no vestibular. Porém, as coisas estão conectadas, então é isso que cai no vestibular, sim. Já vem uma tentativa mesmo de tornar isso também uma política pública, mas muitas vezes não bem implantada,
Às vezes no papel a gente tem isso até bem feito, mas na prática isso ninguém pensa muito como que isso pode ser implantado de forma responsável, e aí não acontece. E aí as coisas não andam, e aí ficam sempre nas promessas mesmo. Então, olhar para o currículo integral, acho que tem a ver com olhar para o contexto integral, olhar todos os elementos que estão presentes, acho que isso em si já, e principalmente, né, fazer com que todas essas partes elas tenham um significado, tenham uma narrativa lógica de significado para todo mundo que está envolvido. Então, assim, quero agradecer demais vocês duas. Que delícia, queria fazer isso todo sábado. Tenho certeza que nós nos ajudaríamos muito nas nossas batalhas individuais se a gente se alimentasse frequentemente com o grupo, né? Então, gente, obrigado. Kel, obrigado aí pela presença. Luzita, muito obrigado, querida. Tenho certeza que em breve nos encontraremos novamente. E obrigado mesmo, gente. Obrigada, Rô. Obrigada, Raquel. Beijo. Foi ótima aí a discussão. Muito bom. Obrigada a todos, e vou me despedir com uma última provocação, que assim como a gente não fala mais escola do futuro, fala escola de agora, que a gente não precise mais falar currículo integral, porque senão a gente está chamando de currículo, o que não é. É currículo. O que existe aí é que não é currículo. E as pessoas estão aprendendo a saber que não sabiam o que era currículo. Concordo. É um sintoma mesmo do que falta, né? Do que está faltando, não do que tem. Então vamos dar nome certinho para o bebê. Perfeito. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, agora, então, a gente vai para um outro momento, com uma outra linguagem, né? Com a música, com a linguagem artística, com o nosso querido Flávio Assis. E aí, mas em alguns instantes a gente inicia essa participação do Flávio. Depois disso, a gente vai para o encerramento desse encontro nosso, que aí volta Selma, volta Pablo, para a gente fazer uma amarração de todas essas conversas, tentar de alguma maneira trazer uma organização de tudo que a gente viu. Eu estou com minha cabeça aqui fervendo de possibilidades. Quero saber também o que aconteceu na outra sala, na sala 2, mas daqui a pouco, no encerramento, a gente vai tentar, né, trazer alguma consolidação para o que foi falado. Digo tentar, porque ainda assim vai continuar muita coisa aberta, ainda assim temos muito o que construir, mas eu acho que juntos a gente consegue muito mais, ok? E aí no finalzinho a gente tem uma surpresa, a gente tem mais um momento emocionante aí pra gente, para nós todos, que eu quero contar com vocês lá. Então, continue junto conosco e até daqui a pouco. Já voltamos. E lá, um sonho para vocês. Do mais aqui os meninos de Gudi, pura pega balão, e colada defendendo de estômago garrafão. Pra sede da saliva geladinho, de morango e limão já tomou, de tudo popa tomou, de popa tomou, de popa tomou, de popa. Caruru para 7 meninos, Dona Berebere em cima no chão, na folha de bananeira, caruru é tradição. Pipoca, rapadura e vatapá, pra melar a mão já limpou, o dedo na boca limpou, na boca limpou, na boca limpou, na boca. Mas se você quiser brincar, eu sou a bola ficando na ribanceira, a correria ligeira dos meninos a pegar, a bola dos meninos a brincar de bola. Vem ver os meninos brincando com vento e seus papagaios de seda.
furta tristeza, cor. Acorda que o riso chegou. Paixão já brincou, cabra cega já brincou, de cabo de guerra brincou, dança da cadeira brincou, de galinha gorda brincou, pula corda o ciranda. Chicotinho queimado, oraiê, vale dois cruzado, oraiá. Quem olhar pra trás, oraiê, leva a chicotada, iaiá. Mas se você quiser brincar, eu sou a bola ficando na ribanceira, a correria ligeira dos meninos a pegar, a bola dos meninos a brincar de bola. Vem ver os meninos brincando com vento em seus papagaios de seda, furta tristeza, cor. Acorda que o riso chegou. Paixão já brincou, cabra sanga já brincou, de cabo de guerra brincou, dança da cadeira brincou, de galinha gorda brincou, pula corda o ciranda. Chicotinho queimado, oraiê, vale dois cruzado, oraiá. Quem olhar pra trás, oraiê, leva a chicotada, iaiá. Lá vai a bola, girar na roda, no fim dessa canção, você com a bola na mão, depressa pule fora. Viva!